Sou Daniela Anos Martins, nasci dia 21 de 10 de 1999, em Bragança, e sou natural de Palassol. Boa. Diz-nos, lembras-te qual é que foi a primeira memória que tiveste de música, seja a ver, seja a ouvir? Acho que desde muito novos temos sempre, e acho que tornou-se muito comum aqui, principalmente a festa de Santa Bárbara, que é conhecida como a festa dos paliteiros. Começava sempre com uma alvorada e depois passavam os paliteiros, e desde aí que era sempre uma tradição, tornou-se a festa dos paliteiros, então era algo muito desejado todo o ano, que toda a gente queria ver e adorava estar nesse dia. E em que altura do ano é que acontece essa festa? Acho que é no segundo fim de semana de setembro. Até vem muita gente fora e tudo, mesmo familiares que estão fora, às vezes até preferem estar essa festa do que às outras festas principais. E quando era essa festa, lembras-te do que é que sentias quando ouvias e quando vias os paliteiros? Acho que desde muito nova lembro-me da excitação de uma pessoa querer sair da cama e querer vê-los ir tocar, a ver em que rua estavam, se já estavam a chegar à nossa casa ou não. Era sempre muito à vontade de ir vê-los dançar, a ver quem é que estava a dançar e tudo. Era uma alegria sempre logo de manhã. E quando vias os paliteiros e as pessoas a tocar, o que é que te interessava mais? Era mais a dança dos paliteiros? Era a música? Era tudo junto? Acho que em si era tudo, gostávamos de ver tudo, depois mais tarde veio-se. Porque pronto, a dança em si nunca houve assim por causa da tradição de serem os homens. Uma pessoa adorava vê-los dançar, mesmo os olhaços todos, eles a dançar, a partirem os paus e tudo mais. Que as crianças até estávamos sempre lá para apanhar os paus que caíam. E mais tarde depois foi a surgir um interesse maior pelos instrumentos, né? Daí depois ter começado a aprender a tocar. Antes de começarmos na parte em que começaste a tocar e esse interesse pela música, achas que se houvesse outras condições, gostarias de ter sido pauliteira? Acho que não. Nunca chegou a surgir em conversa quando éramos mais novas com as minhas amigas de... Acho que houve muito também, fomos muito incutidos que era só para homens. E ainda há pouco tempo tive essa discussão com umas amigas minhas de outras zonas do país. E acho que nem é muito ser incutido, é uma história, lá está. Os políticos contam uma história. Pronto, na altura as mulheres não iam para a guerra, nem nada de género. Então nunca houve muito essa vontade. Até hoje há uma vontade de saber, por uma questão de ajudar a manter a tradição. Saber os laços, saber as músicas. Por uma questão de mais tarde, se perder alguma coisa, poder ser uma mais-valia para os jovens poderem voltar a dançar. Mas nunca houve assim a grande vontade de vestir o traje e dançar. Acho que sempre aqui houve muita vontade era de levar a porta-bandeiras, levar os paus. Mas isso estás a falar das mulheres? Sim. Mas achas que no futuro poderá haver um grupo de pauliteiras de Palassolo? Acho muito difícil. Acho que em Palassolo nunca esteve assim muito virado para... Já houve interesse há uns anos atrás de criar assim um grupo de pauliteiras, mas acabou por se perder um bocado, porque ficámos todos com a ideia de incutir isso aos rapazes e nunca houve assim. Há mais não digo disputa, mas o grande interesse todo é de levar a porta-bandeiras, e agora já começaram a ir mesmo mulheres a tocar caixa ou a tocar bombo, já outra não propriamente a dançar, não. E nessa parte de haver mulheres já a tocar instrumentos do trio de gaiteiros, como é que vês isso? Acho que é uma mais-valia e faz... Temos grandes gaiteiras, caixeiras e bombeiras por aqui, acho que é sempre uma mais-valia e é dar uma oportunidade a todos. Já que hoje em dia há muitas mulheres a tocar gaita de foles na percussão, não vejo por que não estarem a tocar, não estão propriamente a interferir na dança, nem... Tu achas que há uma diferença da parte da dança dos pauliteiros e da parte do trio de gaiteiros? Ou seja, tu vias-te, por exemplo, a tocar, tu tocas gaita, caixa, bom? Sim. Tu vias-te a tocar para os pauliteiros? Sim, via-me a tocar, como já acontece, gente a tocar com eles, mulheres a tocar com eles. Via-me perfeitamente a acompanhá-los numa atuação a tocar.
E imagina, havia uma atuação que era preciso irem os paliteiros de Palassolo, só que não havia rapazes suficientes para ir. Achas que era preferível não se fazer a atuação ou haver mulheres a dançar? Eles, inclusive, acho que já dançaram com uma mulher, lá no meio. Só que eles, acho que nunca recusaram atuações por falta de homens da aldeia. Acabam sempre por ir às aldeias vizinhas, ou o pessoal que até já dançou com eles, já treinou com eles. São um bocado os reforços deles. Quando falha alguém, nunca... Preferem sempre pela parte de tentar... Eles negar atuações, já acho que nunca aconteceu, nem nunca irá acontecer. Tentam ir sempre pela parte de ir buscar homens a outras aldeias, nunca... E tendo em conta que já há grupos de paliteiros, por exemplo, a Viagem de Valcerto, e hoje em dia está, por exemplo, Sim. também o grupo de paliteiros de Malhadas. Malhadas, Sendinho. Sim. Como é que tu vês o grupo de paliteiras? Qual é que é a tua ideia sobre esses grupos femininos? Sei lá, acho que acho que não me influenciam, por isso acho que não tem que ter sido uma grande ideia, porque não estão a influenciar como... Mas, na verdade, nem me chamam a atenção um grupo de paliteiras. Se calhar se vir a tocar, olha, pronto, são as paliteiras. Sei perfeitamente dizer quais são, por exemplo, as malhadas, que se destacam muito por o traje e tudo mais. Sei quando são as Sendinho e tudo mais. Mas noto que em mim não desperta a coisa, olha, estão a dançar as paliteiras. Ao contrário de, e olha, estão ali as paliteiras, vamos ver. Se calhar se forem as paliteiras já nem chama muita atenção. Ok. Voltando um bocadinho então à tua aprendizagem, tu chegas a um ponto da tua vida em que começas a aprender a tocar. Qual é que foi o teu primeiro instrumento? Comecei com a gaita de foles. Comecei a aprender gaita de foles em 2008, 2009, mais ou menos. Tinha cerca de 9, 10 anos. Que foi na altura que abriu a Associação Leiras. E não sei se... Comecei provavelmente na primeira ou na segunda turma. E começamos... Inicialmente era novinha, né? Uma gaita de foles. Depois na altura até tive uma gaita de foles, mas ainda era muito cansativo, e uma pessoa ao aprender tinha muito, e na altura tinha asma, então, o que no fundo, sem uma pessoa se aperceber, acabou por ser uma vantagem para eu recuperar ou exercitar os pulmões. E começámos inicialmente com a flauta, né? Os mais novos, e os mais velhos também, que ainda era assim ainda estava tudo a ensinar de uma maneira muito desconhecida, né? E então comecei pela gaita de foles durante 2 ou 3 anos, salvo erro, e depois, entretanto, decidi ir para a percussão. Aprendi, acho que foi no ano que o Tiago do Roncos do Diabo veio para cá, decidi passar para a percussão, andei pela caixa e pelo bombo, e depois, ainda mais uns anos mais tarde, ainda voltei à gaita de foles outra vez. Vamos pegar, tu disseste uma coisa muito engraçada, que é fizeste parte das primeiras turmas da Leiras e que era uma coisa assim muito desconhecida. Podes-nos descrever um bocadinho mais esse processo? Quem é que fazia parte da turma? Se havia também mais mulheres? Como é que foi esse processo todo inicial? Sim, nas primeiras turmas eu tenho ideia que eu acho que era a única mulher que lá estava. Criança, menina na altura, sim. Havia, acho que nem havia assim gente muito nova. Havia eu. Lembro-me de existirem... Estavam lá pais de amigos meus, da minha idade, ou seja, pessoas de 30 anos, 40 anos, e era tudo assim muito... Era uma salinha pequenina, tinha começado tudo há relativamente pouco tempo, então começávamos sempre na flauta, e depois até criamos muito na altura o hábito, chegávamos ao final, depois o professor tocava devagarinho e gravávamos com o telemóvel em várias posições, que era para depois em casa treinarmos outra vez na flauta. E como é que era a vossa relação? Uma vez que estás a dizer que chegaste a ser colega de turma de pais de amigos teus, como é que os teus amigos também viam isso e como é que tu lidavas com isso? Estavam todos bem, uns com os outros? Achavam piada? Sim, sempre nos demos o facto de existir uma diferença de idades bastante lá na turma. Acho que sempre nos demos bem e sempre tenho ideia de serem aulas divertidas na mesma, o pessoal dava-se todo bem na mesma, não havia constrangimento por dizer, olha, ele é mais velho, ele é mais novo, nunca... E mesmo depois com os meus colegas, não é, que estavam lá os pais, nunca houve aquela coisa... Se calhar no início era assim, olha, ontem tive aulas com o teu pai, achávamos engraçado, mas depois tornou-se uma coisa super normal nas aulas. Ok, bom. Uma vez que tu acabaste por
por estar muito, sempre ligada a Lérias, isto na parte da aprendizagem ainda, recorda como é que, e tu próprio disseste que no início dava tudo assim um bocadinho, que era tudo um bocadinho novo. Fala-nos um bocadinho do teu processo de aprendizagem, desde o início com o Tó, e depois posteriormente com o António, e depois posteriormente comigo, e até mesmo com o Tiago. Fala-nos um bocadinho dessa evolução para ti, enquanto música, e depois mesmo quando iam tocar, a diferença que houve desde o início para agora. Sim, pronto. Eu acho que tudo começou, pronto, com muita incerteza, mas acima de tudo com uma grande vontade e uma garra de fazer algo, de fazer música, de ensinar música, de fazer, que até depois começámos com o Sky Festa, que acho que foi mesmo o passo para tudo, porque depois no Sky Festa vinha muita gente de fora e era o convívio, toda a gente adorava o convívio e foi-se, acho que as pessoas foram se desinibindo e foram ganhando à vontade e foram aprendendo a ensinar melhor, não é? E mesmo depois com cestas culturais havia muito mais, aprendíamos mais, estávamos sempre com mais gente, estava para desenvolvermos mais, começou a cativar as pessoas a serem criativas e tudo mais. Mas depois, claro que ao longo dos anos, não é? Depois veio mais gente de fora, fomos tendo visões novas e claro que nota-se uma evolução de quando começamos no início da Lérias, do que era a Lérias, que nem ao certo toda a gente sabia o que era, porque não é? Estavam a começar algo novo. Ou que se tornou-se uma grande escola, uma associação, que cativou muitos alunos por todo o Concelho de Miranda. E acho que nota-se, acho que é notório a evolução que houve desde o início até agora. Uma coisa interessante que tu falaste também é que começou com o Tó, não é? Começaste a aprender com o Tó, que ainda por cima é aqui de Palassou também, uma pessoa que tu já conhecias. Quando vem, por exemplo, o Antoni, ou o Tiago, ou eu, ou seja, quando vem gente de fora e vem também mexer com um instrumento que é um instrumento muito tradicional daqui, sim, como é que viste essa situação? Eu acho que ao início, pronto, começamos a aprender com o Tó, foi o primeiro professor de gaita de foles, e a seguir veio o Antoni, e acho que lá está, sempre foi a relação que houve mesmo com os Sky Festas e depois juntamente com o Burri Gaiteiro da IPGA, sempre houve uma relação de muita entrega, muita amizade, então nunca foi assim um choque muito grande, porque fomos conhecendo as pessoas, o trabalho delas, e depois mesmo com o António sempre me lembro que toda a gente estava-se muito bem com ele, gostávamos muito dele e tudo mais, o que sempre facilitou a aprendizagem e a inserção deles nas nossas aulas. Foi como, lá está, por exemplo, depois já acabei por mudar para a percussão na altura que veio o Tiago, de Roncos de Diabos, que acho que foi o ano que tivemos mais alunos em percussão, que éramos cerca de 40 a atuar no Sky Fest. Que foi aquela novidade, e acho que também foi o facto de ter vindo gente de fora, foi o que ativou muita gente a ir para as aulas. Por exemplo, o Tiago sempre foi aquela coisa que uma pessoa ia ver os Roncos de Diabos e às vezes nem as gaitas de foles estavam lá, mas era o Tiago que estava a tocar, era sempre aquela. E depois a mudança para a gaita de foles outra vez, quando eu o Ricardo de velha gaiteira, né? Acho que a mais-valia de virem pessoas de fora, acho que também é isso, cativa-nos, ou já estando inseridas em grupos de música tradicional, cativava sempre mais os alunos a irem para as aulas e a aprenderem com pessoas novas, com pessoas que já tinham um percurso bastante longo em atuações e tudo mais. Tu há bocado falaste do Sky Festa, que é a festa de final de ano dos alunos, e estavas a falar, por exemplo, da questão do Tiago, né, do grupo de percussão, que era um grupo muito grande, se calhar pela primeira vez que se fez assim, uma coisa tão grande. Eu recordo, isto sem tentar responder à pergunta, não é? Mas eu recordo que houve um Sky Festa, que houve uma preparação num espetáculo, que foi durante 1h30, quase non-stop, gaitas e percussões. Foi esse ano. Pronto, nesse ano, e a preparação para um espetáculo, ou seja, como é que tu vês a gaita de foles, que está mais associada aos pauliteiros, às arroladas tradicionais, aos peditórios, etc. Como é que vês, de repente, a aprendizagem de um instrumento e que às tantas já estão a trabalhar para uma coisa maior, para um espetáculo performativo, em que estás no meio de mais gente, de outros instrumentos.
Qual é que foi a tua percepção na altura e a tua sensação com a preparação desse espetáculo? Acho que no fundo ficávamos todos muito. Pronto, na altura já estava muito incutido, além da gaita de foles ser para os pauliteiros, das danças tradicionais mirandesas. Já havia muito essa vontade, toda a gente queria dançar, mesmo as pessoas mais velhas já chamavam sempre, começavam a dançar, sempre, olha, toca aí, se é um repasseado, toca o vinho, não sei o quê. Já havia muito essa vontade mesmo nas festas da aldeia e tudo mais. E então, acho que foi, até hoje, acho que comento muitas vezes isso, foi o melhor espetáculo que já fizemos no Disco Festa. Do nada temos um palco gigantesco, em que estão lá 40 percussionistas atrás, com 5 gaitas de foles à frente, e passado um bocado bem os alunos de viola, e depois temos teatro e tudo. Acho que é valorizar ainda mais do que dizer assim, olha, uma gaita de foles e caixa e bombo. Não, é um instrumento que faz música como os outros e é bem capaz de se juntar no meio dos outros, tanto como não tocam só as músicas tradicionais. A criatividade vai mais além, como chegamos numa altura a tocar chutes e pontapés, chegamos a aprender e eu acabei por levar isso para uma festa da escola em Aveiro. Mostrar que estamos lá e não é por ser uma gaita de foles que é Trás-Montes e que toca com os pauliteiros ou que toca nas festas da aldeia com uma caixa e bombo e dançam músicas tradicionais mirandesas que não podem tocar, é levar o instrumento que é tradicional mais além. E achas que essa dimensão performativa de fazer esse tipo de espetáculos pode ser uma forma também de salvaguardar esse património daqui? Sim, acho que o facto de conseguirmos mostrar que... Acho que é importante sem nunca esquecer as origens e esquecer não é o objetivo, mas para o que foi feito e o que sempre foi, de onde nasceu. Lá está, voltando às danças tradicionais mirandesas, aos pauliteiros, a tudo, nunca esquecer, mas mostrar que podemos ir mais além, podemos ser criativos, podemos nos incentivar nós mesmos a fazermos mais e melhor e diferente, de forma a lembrar, olha, está aqui este instrumento tradicional, dá para isto. E sim senhor, mas vamos tentar fazer isto para mostrar que... E para criar, se calhar, um marco mais destacante, não é? As pessoas assim, olha, conseguiram tocar aquilo com a gaita de foles, olha que fixe, não sei o quê. E além dessa parte, e tu falaste aí de uma coisa também muito importante, além deste contexto de aleiras, tu participaste também em alvoradas, peditórios, ou seja, acabaste por estar também numa função social e tradicional, não só aqui em Palaçoa, mas noutras aldeias. Como é que foi para ti também participar nesse tipo de festas tradicionais? Acho que sempre foi a maior... sentimos mais animados de ir às festas, alvoradas, uma pessoa ficava sempre contente, ir a peditórios, ver... sabíamos que íamos tocar e que íamos ter pessoas às portas, todas contentes por nos verem, de nos convidarem a comer lá, era sempre uma alegria. Podia não nos conhecer, nunca nos terem visto, mas era como se fôssemos conhecidos da aldeia e tudo mais, e sempre houve muita vontade de participar. Até lembro-me, agora o ano nem me recordo, de fazermos uma alvorada em que houve uma jantarada no dia anterior, combinou-se fazer a alvorada às 6 da manhã, estávamos 3. Pronto, foi suficiente, não é? Fizemos a alvorada pela aldeia e até existe uma fotografia em que na altura estava eu, o meu pai e depois estava um amigo nosso de Alérias e até aparece na fotografia e depois está o meu cão atrás, que ela andava sempre connosco a passear. Sempre houve tudo, muita vontade das festas, sim. Falaste dos queijos que andavam atrás. Pode-nos contar aquela história dos queijos que vocês tinham e que ouviam gaitas no lameiro? Sim, nós sempre tivemos labradores em casa. E já há 4, 5 anos ou mais, que do nada, tudo que era festas, desapareciam os cães. E íamos sempre dar com eles nas festas. Andavam sempre contentes da vida deles, no Disco Festa. Estava sempre lá, era a minha cadela a Pantufa e o Bobby. E tínhamos sempre episódios, toda a gente sabia, já toda a gente os conhecia. E chegámos a ter episódios, olha, então fomos a tocar, então e hoje o Bobby. Não... As pessoas até já não estavam estranhas a deles não estarem lá.
chegamos a fazer passeios de burro com a IPGA, do burro e do gaiteiro, de irmos aqui à aldeia do lado e lembro-me de ter feito tocar com eles para animar o passeio e eu dizia assim, não, Pantufa, vai para casa, porque era uma caminhada longa e mesmo assim ela começava a andar e quando olhávamos para trás já estava ela outra vez atrás de nós, todos contentes, sempre que ouviam, já era matemático, ouvíamos a gaita de foles, saímos à rua e eles já lá não estavam, já iam logo ao encontro e depois sempre havia muito carinho por eles, toda a gente fazia festas, então eles ainda estavam lá mais contentes. Nessa parte, só voltando um bocadinho atrás, às festas tradicionais, como é que na altura, sobretudo as pessoas mais velhas, reagiam quando viam uma garotica pequenina, mulher, a tocar gaita, a tocar caixa e a tocar bolo? Eu acho que nunca notei sei lá, poderia existir uma discriminação por existir uma mulher a tocar uma gaita de foles, algo que sempre foi visto em homens. Mas eu, desde que eu comecei a aprender e a tocar, acho que sempre houve, sei lá, ficava muito contente de me ver. E até era abordado por muita gente, olha, então sabes tocar gaita de foles e não sei o quê. Depois sempre começou em casa, toda a gente, até foram os meus avós que me ofereceram a gaita de foles. Sempre houve, toca lá. Sempre começou assim, acho que começou de uma forma muito natural. E como foi aparecendo muita mais gente a tocar, lembro-me na altura também, depois começou a Susana, sempre se tornou muito presente uma mulher a tocar gaita de foles. Depois criaram grupos só de mulheres, como as sarandas, por exemplo, na altura. Sempre houve muito... Acho que ficavam muito contentes, porque era uma novidade. Por acaso nunca houve assim um estereótipo de dizer assim, olha, agora está uma mulher a tocar gaita de foles, ou está uma mulher a tocar caixa. Não, acho que sempre houve muita felicidade em ver isso. Tu falaste das sarandas e a minha pergunta é, as sarandas, pelo facto de serem um grupo só de mulheres e pegarem na música tradicional mirandesa e darem aquelas roupagens diferentes, foi também para ti uma inspiração? Acaba por ser também uma referência? Sim, acho que as sarandas foram definitivamente um marco, mesmo na música tradicional mirandesa. Já as conhecia a todas e dávamos muito bem, porque no fundo era tudo pessoal de Alérias. E sempre gostei muito das vezes de tocar e sempre foi acho que posso dizer que foi um marco tão grande. Eles fizeram um trabalho tão bom e tão diferente e tão marcante que sempre chamou muita atenção e foi muito, muito apreciado por toda a gente. Ok, tu também, além de tocares, tu também danças, não é? Como é que nós estivemos a falar agora das gaitas, das caixas, dos bombos? Qual é para ti a importância das danças, e sobretudo das danças mistas, não estamos a falar dos pauliteiros, das danças também na tua vida e nesta parte da dimensão mais tradicional da identidade mirandesa? Eu acho que as danças mistas mirandesas acho que sempre foram muito importantes. Na altura até... Eu nunca fui muito dançar, acho que ficava sempre mais a ver e na altura começou a Susana Ruano a ensinar e depois chegamos a dar workshops no Discai Festa das músicas mirandesas e acho que é sempre muito importante do ponto de vista de não estão só lá os músicos a tocar, não vamos só vê-los. Acho que é importante porque há uma interação de toda a gente e começou a saber muito isso mesmo no Discai Festa do nada estavam 50, 60 pessoas ou mais que se calhar metade nem se conhecia nem nunca se tinha visto, estava toda a gente a dançar junta e havia uma interação. Acho que mesmo para quem está a tocar, sendo que eu também às vezes estava do lado de quem está a tocar, é sempre bom e é muito animador ver alguém que está a curtir a nossa música, que está a dançar e que está toda a gente contente, que há uma interação assim muito maior. Ok, agora uma pergunta que quase que não se faz. Gostas mais de dançar ou gostas mais de tocar e ver gente a dançar? Isso é uma pergunta quase sem resposta. Gostar mais de tocar ou de dançar? Acho que vai muito do momento. Dizer assim, olha, estou no momento, apetece-me dançar hoje. Se calhar uma pessoa começa a tocar e já nem lhe apetece, porque estamos ali todos juntos a tocar, uma pessoa nem... Acho que é muito do ambiente, às vezes se calhar também de quem lá está, com quem é que estamos a tocar ou com quem é que estamos a dançar. Vai muito de ponto estamos virados. Ok. Voltando um bocadinho nas danças e voltando um bocadinho atrás ao Discai Festa, houve uma altura em que houve uma partilha muito grande com as aulas de música da Lista e Trás-os-Montes
com a Escola de Música de Travassos, em que Sim. eles vinham cá muitas vezes e a Léris ia muitas vezes lá também, e havia momentos em que, sobretudo nas danças, se juntava toda a gente. Como é que tu vias esse momento de partilha com o outro lado da fronteira? Eu acho que foi quando fizemos a partilha assim, com o outro lado da fronteira, com a escola da Liste. Acho que deve ter sido os momentos em que eu, quanto aluna da Lérias, tivemos mais partilha. Porque foi até bem à cabeça a imagem que temos da fotografia que tiramos todos juntos ali no Lameiro, que éramos, sei lá, 100 pessoas ou mais, que houve uma partilha e uma vontade de partilhar de todos. Acho que é sempre uma mais-valia. Porque restringirmos ao nosso conhecimento e à nossa cultura, acho que é um bocado de ficarmos burros no que somos. Devemos sim valorizar a nossa, e não é por ser nossa que não podemos partilhar com os outros e vice-versa. E é sempre uma mais-valia podermos juntar as tradições deles com as nossas e aprendermos coisas novas e fundirmos mesmo as culturas, cria sempre uma ligação. Havia uma coisa engraçada, porque apesar de haver grandes diferenças, havia momentos em que, por exemplo, o Repaseado, toda a gente dançava, tanto portugueses como espanhóis, se calhar dançavam Repaseado, e havia momentos em que eram portugueses a dançar danças, entre aspas, espanholas e vice-versa. Como é que tu vias esses momentos? Sim, eu acho que o facto de lá estar como o Repaseado era igual, por exemplo, a dança, dançávamos todos juntos, já toda a gente sabia, por muito depois houvesse uma mínima coisa que fosse diferente, mas era mínimo mesmo. Acho que dá para termos noção do quanto é influenciado os nossos vizinhos da Espanha, das nossas gerações passadas, de quando houve essa influência, e perceber que também cada um, que eles têm as deles, nós temos as nossas, e estávamos todos a dançar, nós dançávamos as músicas deles como se fossem nossas e vice-versa, e acho que é fantástico poder haver essa partilha tão boa. Ok, e pegando na tua experiência e no teu percurso, sobretudo aqui em Palassolo, achas que o facto de em Palassolo ser muito fácil de haver momentos com música, rapidamente se calhar alguém vai buscar uma gaita e uma caixa e um bombo e toca, achas que isso em que medida é que isso contribui não só para a música tradicional, mas para a sensibilização de uma geração mais nova para a música tradicional? Não sei, o facto daqui, parece ainda há pouco tempo isso surgiu, às vezes estava na esplanada e parece que alguém ia buscar uma gaita de foles e depois vinha uma caixa e vinha um bombo, e acho que isso sempre foi muito incutido desde novo, e isso sempre motiva as crianças a quererem aprender, a quando forem mais velhas terem essa possibilidade de aprender e de manterem essas tradições, porque acho que é algo tão incutido e tão sempre, desde que nascemos, que isso acontece, porque acontece muitas vezes nas festas, estão bebés dentro de um carrinho a dormir perfeitamente normal, sem se incomodarem com a gaita de foles, nem com os pauliteiros, e eles crescem com isso, então é super normal que eu até tenho um primo agora de 3 anos, que ele nem quer aprender a dançar pauliteiros, ele quer ser bombeiro. Ele diz que quer aprender a tocar bombo e quando for mais velho vai tocar bombo. Ele tem 3 anos e já quer. Acho que é sempre tão incutido que... E noto mais depressa as mães e avós e tudo os levam a uma festa tradicional e a um convívio com gaita, caixa e bombo do se calhar outra festa de arraial, porque faz parte da tradição e é algo que mesmo nós temos o papel de não deixar morrer. E pegando nisto que estás a dizer, e para acabar, como é que tu vês a música tradicional aqui, quando digo aqui não é só Palassolo, mas em Miranda, e se calhar temos no país, a música tradicional daqui a 50 anos? Não sei, aqui, a música tradicional daqui a 50 anos. Sei lá, eu gostava que se mantivesse, né? Vendo daqui a 50 anos teria 70, né? Se não sou chegar lá. E acho que, tendo em conta a minha geração e no espaço, por exemplo, de 2 anos, mais velho, temos o Farragatos, não é? O Daniel, um grande gaiteiro. Acho que é uma geração que gosta muito disso e acho que é pena, e nós temos esse papel fundamental de não deixar, e espero eu que daqui a 50 anos continuemos a celebrar a música tradicional mirandesa, no caso, e mesmo a portuguesa, mas não sei, por acaso nunca tinha pensado o que será daqui a 50 anos da música tradicional portuguesa, mas espero que esteja viva e
e posso dizer bem de saúde, pronto.